minha mensagem de hoje tem por tema a dor da remoção. Remover algo ou tirar algo de nossa vida que nos oferece algum benefício é muito desafiador. E todas as vezes que a vida, que Deus se predispõe a agir na nossa vida, para que algo ou alguém seja removido dela, essa remoção, ela vai causar dor, por medo, por sentimento de posse, ou simplesmente por conforto. Normalmente as pessoas não têm dificuldade, principalmente na igreja. Você quer colocar alguém num cargo, ninguém normalmente não te pergunta por que você está colocando essa pessoa no cargo. Aliás, ela é até perfeitamente capaz de entender que ela só está sendo colocada nesse cargo porque Deus a colocou naquele local. Mas se você precisar remover essa pessoa do cargo, normalmente ela quer uma série de informações, de justificativas para cujas quais ela está sendo removida, retirada de uma função, porque na maioria das vezes, quando algo precisa ser retirado da nossa vida, essa remoção, ela vai nos trazer algum desconforto, alguma dor. Porém, nós precisamos entender que depois que sai da nossa vida aquilo que tem que sair, só então estaremos prontos para avançar para a próxima fase. Quando nós somos capazes de entender isso, fica mais suave, menos doloroso ver pessoas partirem, ver empregos ficarem para trás, ver situações cujas quais achávamos vantajosas, expressivas e significativas partirem. Às vezes sequer elas ficam por muito tempo, porque não é o nosso destino, é apenas uma fase da nossa vida. A Bíblia inúmeras vezes nos dá exemplos sobre isso. Quando nós vemos a história da mulher de Ló, o que ela tem? Ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada, removida de sua casa, de seus pertences. Ela só está saindo basicamente com a roupa do corpo. Então a dor dessa remoção, o apego àquilo que ela está deixando para trás, faz com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordenança de cuja qual ela não deveria fazer isso, ela faz desobedecendo, e sabe o que acontece? Ela não tem mais futuro, ela é paralisada por aquilo. Aquela é uma situação que a paralisa. Mas pastor, muitas vezes nós precisamos retornar, precisamos dar uma olhada, sim, mas não precisa ser num looping onde você retorna onde estava. O movimento pode parecer o mesmo, nós podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não é na mesma altura. Volta, mas você sabe, quando um avião pequeno, ele precisa decolar num ambiente montanhoso, você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu com a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia nele potência o suficiente para alcançar uma altura. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral. Decolaria mais baixo, então retornaria e ganharia altura para que conseguisse transpor aquele obstáculo, aquela serra.
Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, que ela precisa tirar, e é isso que eu vou te mostrar em 3 exemplos, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, com a remoção, né, de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida, porque senão nós não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre coisas boas vão acontecer. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem. E nós vamos vivendo e crescendo, evoluindo. Mas se nós não soubermos lidar com essa situação, nós vamos ter problemas. O primeiro texto que eu quero usar é um exemplo disso num milagre. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso de número 4. Põe para mim na tela, por favor. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 4. Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer é retirar esta botija, colocar uma outra no lugar e colocar essa botija para trás. Então, enquanto essa está enchendo, assim que essa enche, ela remove essa e coloca essa para que se encha. Me parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo, e agora o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. Eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem, e não utilizar o verbo no passado. Eu tenho que entender isso. Nós não podemos ficar vivendo, né, a mesma estação o tempo inteiro. Então aconteceu, tá bom, foi bom ou foi ruim, passou, eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Quando não lidamos muito bem com isso, nós podemos ter sérios problemas. E o primeiro é o pai da fé, Abraão. Presta atenção nesse texto aqui, coloca Gênesis 13, verso 14. Gênesis 13, 14, dá uma olhada. 14, por favor, e não 4. Isso. O Senhor diz a Abrão, depois que Ló separou dele, ou se separou dele: olha para mim. Tera tem 3 filhos: Abraão, Naor e Harã. Harã se casou e teve um filho chamado Ló. E logo em seguida Harã acabou morrendo. Tera deixa Naor em Ur e sai com Abrão, com Ló, com Sarai, a esposa de Abraão, em direção a Canaã. Mas eles fazem uma parada em Harã e permanecem ali um tempo. Ali, o pai de Abraão, Tera, acaba morrendo. O que Abraão tem agora é apenas seu sobrinho Ló. É apenas o sobrinho. Ele não está mais em Ur, não. O texto é claro. Todos os restantes, né, ou as pessoas restantes, acabam ficando em Ur. O único que está caminhando com Abraão é Ló. Quando Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, ele não está em Ur, ele está em Harã.
Note bem, a terra dele não era Harã, a terra era Ur, mas Deus está dizendo para ele, se ele está ali, naquele momento, aquela terra é a terra dele. Deus está dizendo para ele, ó, essa terra onde você está vivendo, ela é sua no momento, ela é o lugar que você está. Ele já saiu, é verdade, de Ur, seu destino era Canaã, mas seu pai parou em Harã, por motivo cujos quais eu desconheço, e acabou morrendo ali. E o que sobra para Abrão? Sobra Ló. Quando Deus diz, sai da sua terra e da tua parentela, a terra é Harã, e a parentela é Ló. Apenas um parente. E apenas uma solicitação de remoção que Abraão me parece que tem dificuldade de fazer. Por quê? Porque Ló era órfão, provavelmente. Porque a terra cuja qual ele está agora não é Ur, não é um ambiente de Ló, talvez. Mas o grande problema é a orientação e a ordem que Deus está dando a Abraão. Deixa, está na hora de Ló sair de sua vida, porque só tinha ele, então não tinha outro. Note que é apenas uma coisa, e apenas uma pessoa, mas olha o estrago, o atraso, o prejuízo que desobedecer uma orientação do Altíssimo pode trazer para a trajetória de uma vida. Por que Abraão provavelmente tem medo, insegurança de deixar Ló para trás? Porque se ele deixa Ló, o argumento dele vai se solidificar em Eliezer, o Damasceno. Já que ele não pode ter filho, pelo menos que ele deixe sua herança para um sobrinho, que ele o adotou. Pelo menos é alguém de seu sangue. E parece que Abraão está preso nisso. Na hora de remover Ló é muito doloroso. Por quê? Porque ele é a minha segurança no que diz respeito ao futuro. Se não for ele, como é que vai ser? Pois é. Às vezes quando Deus quer remover algumas coisas cujas quais somos apegados demais, sem ela não veríamos uma saída. O que eu vou fazer? Como é que vai ser? É a única coisa que eu tenho, é a única corda que eu tenho para me segurar. E Abraão leva Ló com ele. Ele não consegue se apartar de Ló. E eu confesso a vocês que fora a sensação de ver seu sobrinho enriquecer, Ló não traz mais nenhuma alegria para a vida e ministério de Abraão. Nenhuma. Se você for olhar a história, é só problema, é só dificuldade, é só adversidade. Até que chega um momento que Deus diz: Abraão, não tem mais como. E aí entra o verso, coloca o verso 13 por favor, desse texto. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o, verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o, vamos lá, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua, preste atenção, isso só acontece depois que Ló vai embora. Olha só, Abraão era rico, sim ou não? Sim. Foi a riqueza e a prosperidade que fez com que os poucos recursos da terra não fossem suficientes para sustentar os dois rebanhos. Há uma briga, um litígio entre os pastores de Ló. Então Abraão
Diz a Ló: escolhe para onde você vai, escolhe. Decida para onde você quer ir. Note que Abraão não está preocupado com a direção, ele está preocupado com a companhia. Enquanto Ló caminha para Sodoma e Gomorra, lembra o verso 13? O que tinha lá? Homens que viviam em grandes pecados. Abraão não. O caminho de Abraão era outro. A rota de Abraão era outra. Abraão estava disposto a andar com Deus. Era isso. Quando olhamos essa história, o que descobrimos? Que o pai da fé estava apegado e tinha dificuldade de se libertar de coisas, e aqui, de laços familiares. Entenda o que eu vou falar agora. O corte do cordão umbilical, o rompimento da sua vida para com a sua família, para viver a sua própria história, precisa acontecer. É importante que você entenda isso. Existe uma nova fase para você, e você precisa estar pronto a retirar ou a permitir que isso aconteça. Se dependesse de Abraão, ele não tiraria. Mas a prosperidade dos dois foram tanta que a terra está dizendo para eles: vocês não têm como viver juntos. Então ele diz: então você vai embora. E o texto diz que assim que Ló sai da vida de Abraão, Deus disse: agora levanta os teus olhos e olha. Agora dá uma olhada. Agora não há limite. Finalmente eu posso fazer na sua vida tudo aquilo que eu sempre quis fazer. Só não conseguia fazer antes porque você ainda estava aprisionado. É importante, eu não sei qual é a prisão ou aquilo que precisa ser removido da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando o assunto são questões familiares, principalmente, é romper com uma mãe para dar um outro nível para o casamento. É romper com um filho para dar um outro nível para o casamento. Pare e pense. Muitas vezes nós precisamos, não é abandonar, não. Você vai ver o que Abraão ainda vai fazer mais à frente. Mas é importante que nós entendamos isso, que depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixa eu usar a segunda, que eu não posso deter muito tempo. Jonas 1,15. Jonas capítulo 1, verso de número 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Preste atenção. Um barco está para afundar, e Jonas está nele. Qual é o problema da tempestade? É Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo que está acontecendo? É Jonas. Por que Jonas está ali? Porque o capitão do navio está ganhando dinheiro com Jonas. Jonas está ali porque comprou uma passagem. Jonas está ali porque tinha uma grana para comprar uma passagem para entrar nesse barco. Mas ele é um desobediente, está certo? Mas ele está trazendo dinheiro. Mas eu não sei quem ele é. Tudo bem, não quero saber. Ele está trazendo uma grana, ele está trazendo uma lucratividade, e pautado nessa lucratividade, eu não sou capaz de selecionar quem entra na minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não. Ele cometeu algum pecado quando vendeu o ingresso do barco dele para o Jonas? Sim ou não? Claro que não.
Mas não interessa, tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até ele afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga e joga fora. Ele precisava perder a carga? Não, o problema era a carga, o problema era Jonas. Mas ele perde a carga. Porque pessoas perdem aquilo que não precisava perder, quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão procurou. O capitão está procurando, me parece alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco, já perdeu a carga, é verdade, mas a tempestade continua, então ele vai no porão, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui, ele desce no porão do navio, e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o Jonas. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo, não está na luz no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você, um comportamento, uma postura comportamental, que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos sadios. Mas quando ele procura, a Bíblia diz: aquele que pede recebe, aquele que busca, acha. Então ele não está buscando, ele achou, pegou o Jonas, levou o Jonas no convés, o interrogou, e Jonas disse: não era para eu estar aqui, era para eu estar onde? Em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desci a Jope, peguei, certo? Comprei um ingresso, uma passagem, entrei no seu barco para ir para Tarsis, para a Espanha. E agora? A tempestade está lá, Jonas diz que ele é o culpado. Mas e agora? O texto diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Não é quem ele é a missão que ele precisa executar. Não tem a ver com ele, é com o propósito de Deus na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. E aquele homem olha e diz: eu não vou remover esse cara do meu barco, eu estou com medo de jogar esse cara fora. Eu jogo esse cara fora e, não quer jogar? Então tá bom. Eu sei o que é isso muito bem. Eu trabalhei 12 anos numa empresa, foi lá que meus filhos nasceram, lá eu me casei. Eu não tinha um carro, eu usava o carro da empresa. Tudo girava em torno daquele lugar. Eu não sabia viver, não havia nenhum outro ecossistema que eu conseguia enxergar, sabe, para me prover de um futuro. Não tinha. Não havia possibilidade, eu não conseguia enxergar. Eu sei hoje que existia, tanto existia que eu estou onde eu estou, mas na época eu não via. Eu estava totalmente apegado, e Deus usando todas as estratégias para me remover. Ele me tirou com mão forte de um lugar que eu não queria sair. Eu não estava vivendo em pecado, não, eu só não estava onde Deus queria que eu estivesse. Mas aqui eu não quero falar de Jonas, eu quero falar do capitão. É ele é o foco da minha mensagem, porque é o barco dele que vai afundar. Por quê? Porque tem alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele, no ministério dele. E agora ele tem que jogar Jonas fora. Sabe o que ele tem? Medo. Medo de jogar. Só que ele não vê outra situação. Ele tem que jogar Jonas fora. Verso 15: e levantaram a Jonas e o lançaram e cessou a sua. Aí ele foi lá, mergulhou no mar, pegou a carga toda, trouxe de volta para o navio
e seguiu direitinho, sim ou não? Não. Precisava ter perdido a carga se tivesse jogado Jonas? Sim ou não? Mas perdeu a carga porque não achou o Jonas. Então fala para quem está do seu lado: acha o Jonas. Entendeu, querido? Acho que Deus está falando com alguma pessoa aqui hoje. Certo? Você nem tem barco, mas tem Jonas. Tá certo? Ah, pastor, descobri hoje. O meu Jonas é o meu marido. Se Jonas é o seu marido, eu vou te dar uma notícia, dona. Afunda. Porque tem gente, a turma que já está brigando, né? Fala, pastor, nossa, remoção. Nossa, podia sair morto. Mas afogado serve. Você está rindo, mas o assunto é sério. Dá uma olhadinha, gente. Porque eu creio que Deus está falando conosco, amém? O terceiro, Gênesis 37, verso 28. 37, 28 de Gênesis. Isso. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José ao... Preste atenção, quando Deus precisa tirar você de um lugar onde a sua visão é diferente da visão dos outros. Por favor, se você veio para essa igreja, certo, e você não quer se encaixar nessa visão, essa é uma mensagem extraordinária para você. O José é um cara que ele vê o mundo, as coisas, ele aspira, seu comportamento é diferente de seus irmãos. Não cabe. Eu não estou dizendo que Rubem, Simeão, Levi, Isacar, Zebulun, Gad, Azé, Naftali, certo? Eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que há uma visão diferente. E Deus então vai remover José. Sabe o que ele é? Irmão dos caras. Sabe, ele vai ser vendido como? Repita comigo, é melhor ser um escravo na mão de estranhos do que irmão de uma família de invejosos. O dono do escravo, ele quer o quê? O que ele quer com o escravo? Ele quer o quê? Lucrar, sim ou não? Então, para o dono do escravo, quanto mais ele lucrar, melhor. O que o escravo vai fazer lá na frente, se o escravo amanhã se tornou governador do Egito, o cara não quer saber. O que ele quer saber é o quanto ele ganhou quando vendeu o escravo. Mas um ambiente de invejoso, ele está preocupado com o que você pode se tornar no futuro. É isso que vai incomodá-lo. Então o propósito, enquanto o dono do escravo não se preocupa com o escravo amanhã, desde que tenha ganho com ele, o invejoso não, ele se preocupa totalmente com amanhã, com aquilo que você pode se tornar. Porque na verdade, na maioria das vezes, todo mundo quer ver você bem, desde que não seja melhor do que ele. Na maioria das vezes é assim que funciona. José precisa ser removido daquele lugar. Não cabe ali. Mas pastor, fique tranquilo. Essa é uma questão de família, e uma família bem organizadinha. Não esqueça que esse cara, ele é bisneto de Abraão, sim ou não? Isso. Ele é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão.
Essa é uma história sensacional no que diz respeito à família. Por quê? Porque José é vendido pelos irmãos aos ismaelitas e vai para o Egito, como nós lemos o texto. No Egito, então, ele se torna governador e depois de anos, seus irmãos vêm morar numa terra que ele conquistou para seus irmãos. Olha só, nessa história, os irmãos de José cabem na vida de José naquele momento que ele está lá? Sim ou não? Não. Mas quando ele migra para o Egito e se torna governador, quem é que vem morar com ele? Os irmãos. Tem gente que não cabe na sua vida hoje, mas vai caber. Tem ambientes que hoje precisa ser retirado de você. Talvez porque você não tem habilidade para lidar com ele. Mas todas as vezes que Deus quer remover isso, ou quer remover algo, alguém da nossa vida, se esse ambiente, se essa pessoa nos traz alguma vantagem, nós vamos ter sérios problemas. Isso aconteceu com Abraão, como eu citei aqui para vocês. Isso aconteceu com aquele homem que teve seu navio ameaçado porque alguém não devia estar lá, e mesmo na hora de remover foi desafiador. E para José também foi difícil ver seus irmãos ficarem para trás e ele ser vendido. Hoje, o que eu entendo aqui para todos nós é que algumas coisas precisam ser retiradas, removidas. Essa palavra veio a mim quando eu ouvi aquela ministração na Slavec, onde aquela ideia de graça que me trouxe até aqui foi ampliada, não diminuída, ampliada. É uma nova fase. É importante que nós venhamos a respeitar o tempo da mudança. É um grande desafio para nós. Eu não sei se você sabe, mas a história de Abraão começa com 75 anos de idade. Isaac nasce, Abraão tem 100 anos. Foram 25 anos depois. Ele teve que vivenciar tudo aquilo. Talvez por isso ele seja chamado o pai da fé. Hoje, muitas vezes, Deus tenta remover coisas tão pequenas. Eu vou falar aqui algo, não vou expor a intimidade de ninguém, mas não sei nem se o casal que eu atendi está aqui, mas não vou citar seu nome de forma nenhuma aqui. Eu estava atendendo agorinha mesmo um casal que corre o risco de se divorciar porque a mulher tem dificuldade de remover o celular, de remover o vocabulário. E se não fizer isso, o casamento acaba. Mas ela tem dificuldade de remover, porque todas as vezes que algo precisa ser retirado, nós temos muita dificuldade. Tenta fazer uma devocional toda manhã, tenta, e você vai encontrar com diversos obstáculos que você precisa remover. Tenta levantar de manhã, fazer a sua oração, fazer sua leitura bíblica, fazer um período de meditação. Eu não sei de quanto tempo você pode, mas tenta fazer isso. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferece conforto. Tenta orar toda noite com sua esposa, de mãos dadas. Tenta fazer jejum pelo menos 2 ou 3 vezes na semana. Tenta para ver.
Pastor, por que é tão difícil? Porque antes de fazer aquilo, você vai precisar remover outras coisas que já estão estabelecidas, que te oferecem vantagens, que te oferecem conforto. Hoje a minha proposta, sabe, é trazer esse entendimento para você. Eu fecho aqui na minha devocional de sexta-feira. Eu vivi uma das maiores experiências, porque hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar envolvido num escândalo e preso, com meu nome passando na mídia. Mas por causa da minha devocional, e eu tenho certeza, uma oração tão simples que eu fiz naquela manhã, me deu condições de chegar no lugar 20 minutos antes e resolver um problema que ia acabar com a minha vida. Você sabe quantos minutos eu orei naquela sexta-feira? Talvez de 5 a 7. Sabe aquela oração que você levanta e entrega o dia? Sabe, Senhor, toma esse dia, toma isso, toma aquilo, oro para o fulano, para o ciclano, aquela coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Para ter bons hábitos, nós vamos ter que remover os ruins. E se você achar que não consegue fazer isso, vai continuar com os ruins mesmos. E o último, aqui, porque não dá para falar tudo, vamos lá, João, capítulo 21, verso 3, outro homem de Deus, vou usar 2 textos, vamos lá, João, capítulo 21, verso 3, isso, disse-lhes Simão Pedro, vou, e disseram eles, também nós vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Marcos 16, 7. Eu quero falar sobre Pedro, um homem de Deus. Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus, e há, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele vos. Preste atenção, o anjo está conversando com as mulheres, nesse texto. Lembra que Pedro, igualmente como Judas, teve um sério problema com Jesus? Sim ou não? Sim. Pedro nega Jesus 3 vezes. O que Pedro tem? Acesso. É uma das... né? Ele é alguém que Jesus está morando na casa de sua sogra em Cafarnaum. Pedro é alguém íntimo de Jesus. Basicamente todos os episódios, a cura da filha de Jairo, a transfiguração e tantas outras coisas, Pedro sempre estava com Jesus. Ele anda sobre as águas. Pedro era um cara que, ao contrário de Judas, né, ou melhor, que ao contrário de Saul, sua experiência é altíssima, sua intimidade é altíssima. Elias era íntimo, é verdade, ouvindo Deus, mas Pedro tinha Deus morando na sua casa. Acesso ele tinha o tempo inteiro para conversar com Jesus. Por que ele voltou a pescar? Por que o anjo diz às mulheres, dizem aos discípulos, ou diga aos discípulos e a Pedro? Pedro era discípulo? Sim ou não? Mas não estava mais andando com eles. Não, Pedro estava sozinho, havia se afastado, ele não está bem, ele não está legal, ele está decepcionado consigo mesmo. Ele é um cara experiente, íntimo, ele é alguém de acesso. Mas o que Pedro tem? Pressão. Pedro está pressionado.
Ele está pressionado. Ele foi pressionado por aquele ambiente. Ele não sabe o que fazer porque prenderam o seu mestre. Jesus agora não vai morar mais na casa dele. Não. Ele perdeu agora o seu chão, a sua base. Ele está pressionado. E sob pressão, o acesso não vale nada. Sob pressão, você é capaz de não conseguir orar. E não é porque não é crente, é porque não tem alinhamento. Dependendo do teor da pressão, é assim que funciona. Você é íntimo, mas sequer consegue se sentir filho. Parece que há uma distância. Essa é a grande verdade. Você é alguém experiente, maduro, você já tem 20, 30 anos do Evangelho, mas tem hora que nada disso vai funcionar. Você vê gente madura se perdendo, gente experiente fracassando, gente íntima. E aí alguém vai dizer que é imaturidade, alguém vai dizer que é inexperiência, alguém vai dizer que é gente que não anda com Deus, que não é servo de Deus, que não tem coragem, que não tem princípio, que não tem influência. Não, não. É porque o dia mau chega para todo mundo. Pastor, então o que eu faço? Bom, primeira coisa que eu acho que você deveria fazer é respeitar a Bíblia. E aí eu te dou 2 textos para terminar. O primeiro é Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Depois, Marcos 2, 27 e 28. Primeiro, Êxodo 20, verso 9, 10 e 11. Está aí. Preste atenção. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o do teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor, ou em 6 dias fez o Senhor os céus e o mar e tudo que neles, e ao 7º dia, portanto, abençoou o Senhor o dia e o, preste atenção, pastor, virei adventista do 7º dia. Marcos 2, 27 e 28. Marcos 2, 27. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa e não o homem por causa verso 28. Assim, o Filho do Homem, até sobre o sábado, preste atenção, respeite o descanso. Não descansar está nos matando. Essa é a grande verdade. Nós temos que ter o cuidado para não descansar demais e ficar preguiçoso. Porque tem gente que pega o sábado e ele, na verdade, ele é adventista da semana. Certo? É a semana inteira. Mas preste atenção, uma coisa é importante nós olharmos. É o dia do descanso. Nós temos que ter um dia para descansar. Respeite o seu descanso. Às vezes físico, às vezes emocional, mas é isso que está matando a maioria das pessoas. Quantas pessoas aqui levam mais ou menos de meia hora a 1h30 para pegar no sono, porque deita, mas a cabeça fica... Levanta a mão, por gentileza. Aí, qual é a metade? Sangue de Jesus tem poder. A mente fica
trabalhar, sim ou não? Tem que fazer, tem que fazer. Tem que fazer, amanhã eu tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que fazer aquilo. Às vezes você vem para o culto, você vai orar e não consegue. Senhor meu Deus, nem jantei ainda, meu Deus, eu ainda vou jantar. Ô, louvado seja Deus, já está acabando isso aí. Senhor, eu ia orar. Nossa, lembrei da janta. Me perdoa. Vamos começar de novo. Senhor meu Deus e Pai, esqueci de lavar a blusa. Caraca, tem que lavar a blusa. Nossa, será que vai secar? Às vezes você tem que levar uns 5 minutos só para expulsar as confusão. Não tem gente entrando na sua conversa, você e Deus, e parece que o Satanás fala. E você só vai lembrando, o feijão que tem que cozinhar, meu Deus, a marmita, meu Deus, amanhã tem que fazer isso, a mente vai, aí você fica cansado. Tem gente que trabalha pouco, mas tem um cansaço, que parece que tem um negócio assim, um peso na alma, na consciência, assim, sabe, um sono que dura assim, sabe, você e a bela adormecida são parentes. Você está rindo, mas o assunto é sério. Preste atenção, porque um texto, ele vai completando o outro. Eu li, porque eu separei aqui, 10 frases ditas por Jesus. A primeira é o reconhecimento de autoridade de Deus e de seus pais em Lucas 2. A segunda é o reconhecimento da autoridade de João Batista sobre ele, Mateus 3:15. Depois é ele falando da sua missão em Marcos 1:15, onde ele fala de arrependimento e fé. A quarta está em João 1:38, onde ele pergunta: o que vocês estão buscando? Vocês vieram à igreja para quê? O que vocês querem comigo? O que vocês estão querendo comigo? É isso que ele está perguntando. No Evangelho de João, a história começa assim: o que você está buscando em mim? Eu acho que vale uma reflexão. Mas quando ele sai de João 3,15, Jesus diz 3 frases. Como eu disse 10, eu já li 4, vou ler mais 3 agora. Bota para mim Mateus, vou ler todas elas em Mateus para ficar fácil. Mateus 4:4. Mateus: ele, porém, respondendo, disse o quê? Ele disse o quê? Ele disse o quê? Verso 7. Disse-lhe Jesus também: está? Ok. Verso de número 10. Põe o 10, por favor. Então, disse-lhe, preste atenção, na minha Bíblia, e na sua, se você tiver, aqui então, disse-lhe Jesus, está escrito de preto, ok? Ele começa a falar agora: vai-te, Satanás, porque está, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. As primeiras frases ditas por Jesus refere-se a reconhecimento de autoridade. A segunda frase de Jesus, que eu citei para você, fala de sua missão e do que é necessário. Mas agora Jesus vai falar algo muito importante. 3 vezes ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Primeiro ele me mostra autoridade, mas agora ele me mostra conhecimento. As 3 frases ditas por Jesus agora são para combater uma coisa, sabe o que? A Bíblia. As 3 frases que Jesus está usando da Bíblia é para combater a própria Bíblia. Ué, pastor, você ficou louco? Não. Jesus está me mostrando agora que se eu quero ser bem sucedido, eu tenho que conhecer tanto
tanto a verdade, que se alguém me contar essa verdade de uma forma equivocada, eu sou capaz de identificá-la. Sabe qual é o problema nosso? Ou da grande maioria? Nós conhecemos o evangelho que os outros leram. Alguém leu, veio aqui, falou, e você nem sequer conferiu. Preste atenção, 3 versículos agora. Jesus está sendo tentado por Satanás. É uma guerra de conhecimento. Os dois conhecem muito a Bíblia, sim ou não? A diferença é que um conhece e o outro é. E aí eu pergunto a você, está lá Jesus e Satanás no deserto, sim ou não? Sim ou não? Isso. Satanás é um ser humano ou ele é um espírito? Ser humano ou espírito? Jesus é um ser humano ou um espírito? Jesus é um ser Então Jesus é um humano conversando com um ser espiritual, se é que eu posso chamar celestial, tá certo? Sim ou não? Qual é a diferença entre os dois? É que Jesus não pode acessar o mundo espiritual para responder. Se Jesus disse está escrito, é porque ele leu. Se Jesus disse está escrito, foi porque ele estudou. É importante nós entendermos isso. O que ele está fazendo é, Satanás diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se tornem em pães. E sabe o que Satanás diz? Está escrito. E Jesus disse, mas também está escrito, nem só de pão viverá o homem. Se tu conhece a Bíblia, Satanás, eu também conheço, maluco. Vai ficar ruim a guerra. O diabo falou, beleza, tá certo. Certo? Então vamos aqui. Por que você não se joga do pináculo do templo? Porque está escrito lá na Bíblia que o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos a céu. Está escrito, disse o Satanás. Sabe o que Jesus disse? Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Satanás falou, caraca, maluco. Pô, tá ruim de dar uma volta nesse cara. Já usei 2 textos. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, ao invés de você sofrer, morrer, cuspir no você, vão escolher um bandido ao invés de você. Ó, se tu, olha só que beleza, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso. Jesus falou, ô Satanás. Bom, Satanás, você pode ir embora, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente a Ele adorar. Presta atenção, o diabo falou quantos versículos bíblicos? Quantos versículos bíblicos? Jesus falou, isso aí. Poderia dizer que ele é flamenguista? Brincadeira, não cabe nem na hora, tá certo? Tirei a espiritualidade do culto. Mas escute só, pare e pense. Quantos versículos são suficientes para persuadir você? Para dizer para você e convencer você que qualquer tipo de amor é válido? Quantos? Quantos versículos são suficientes para você, para dizer que você pode xaropar e manguaçar, que depois recebe asa? Só se for de Ícaro. Para se lascar. Quantos? Jesus utiliza agora 3 textos falando de seu conhecimento, porque ele estudou, entendeu? Se Jesus usou o poder dele para entender as Escrituras, se ele usou um texto que não estudou, deixa eu explicar uma coisa para você, não é justo. Não é.
É importante nós entendermos isso aqui. Duas coisas eu já te mostrei até agora. Primeira foi reconhecimento de autoria. Segundo, conhecimento da palavra. Você sabe o que é de Bíblia? Nossa, pastor, vou falar mesmo. Não lê nada, não lê nada, não lê nada, não lê nada. Hoje já viu 50 mensagens no WhatsApp. Já consultou o Instagram? Eu falo porque eu também consultei. Não sou diferente de você não, só que eu também li. Ou seja, uma pessoa falou comigo assim: pastor, olha só, se você tomar um copo de guaraná, você tem que tomar 5 de água para desfazer o guaraná. Eu gostei. Falei, se eu ler uma mensagem na internet, leio 3 versículos e tiro o efeito. Para cada mensagem lida no WhatsApp, você lê 3 versículos, até reduzir, ó. Era para fazer 5 copos, mas o evangelho é tão bom que dá para reduzir para 3. Então você faz o seguinte: carrega a Bíblia contigo e o celular, ou o celular na Bíblia, tá certo? Ou a mensagem: conhecereis a verdade vos. Mais 3 versículos e eu termino. João 10, 18. João 10, verso 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu. Presta atenção, porque o terceiro assunto de Jesus é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento e o terceiro é controle. O primeiro é autoridade, o segundo é conhecimento, o terceiro é controle. Jesus está mostrando que com reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, eu vou vencer. Ele diz: eu venci. Venci por reconhecer a autoridade de Deus, da minha família ou dos meus responsáveis e das autoridades que estavam sobre mim. Eu venci por quê? Porque conheci a verdade, porque conheci a Bíblia para combater. E agora ele me mostra o que ele está dizendo. Ele está pronto para morrer. E ele está dizendo: palhaçada é essa, discípulo? Conversa é essa, rapaz? Ninguém tira a minha vida, sou eu que dou. Eu estou no controle desse negócio tudo aqui, rapaz. Para com essa palhaçada. Porque eu imagino os discípulos tudo de... Calma, gente. Estou entregando e já eu tomo de volta. E aí eu vou voltar aqui num corpo ressurreto, ninguém me mata mais. Controle, controle, controle. João 19, 11. Põe aí, 19, 11, irmão. Isso. Respondeu Jesus. O que ele está dizendo? Presta atenção, porque isso aqui arrebenta na nossa cabeça. Perdoe a adaptação que eu vou fazer agora, mas eu tenho que fazer. Tá bom? Deixa que eu leio para não ofender ninguém. Lula: nenhum poder terias contra mim se de cima não tivesse dado. Bolsonaro: nenhum poder teria contra mim se de cima não te fosse dado. Papai e mamãe: nenhum poder teria contra mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está dizendo o seguinte para Pôncio Pilatos: Pilatinho, sabe o que Pilato falou para Jesus? Encheu o peitinho. Ele falou: ô Nazareno, estão querendo lascar você. E aqui nessa jossa quem manda sou eu. Fala comigo agora, ô Nazareno, porque eu livro você da morte. Eu sou Pôncio Pilatos. Jesus falou: Pilatinho, sabe de nada, vai lavar a mão, miserável.
Ô Pôncio, nenhum poder tu teria, cara. Tu só está onde está porque meu pai deixou. Sabe o que Jesus está dizendo? Ô camarada, quem está no controle de tudo aqui sou eu. Sabe o que ele disse? É-me dado todo o poder no céu e eu acabo com isso tudo agora, rapaz. Oh, as pink cérebro, meu Deus do céu, querendo dominar o mundo? Jesus está dizendo, eu faço o que eu quiser. Ninguém. Agora, deixa eu te dar uma notícia agora ruim também, que hoje eu vim para dar uma notícia ruim. Você sabe por que tem gente ruim no poder? E Deus permite que elas estejam lá? Porque alguém tem que estar. Alguém tem que estar no poder, sim ou não? Você quer? Então não reclama de quem está. Entendeu? Tem lugar que não era para o outro estar lá, era para tu. Mas tu não quer estudar, tu não quer trabalhar, tu não quer se dispor, tu não quer fazer nada. Aí fica reclamando do outro que está lá. Alguém vai ter que ocupar o lugar, querido. Entendeu? Acabou. Eu já tive aqui gente, certo, que entrou aqui e falou, pastor, feliz ao nosso partido, eu vou financiar uma campanha para o senhor, a senador, aqui dentro desse estabelecimento. Eu olhei para ele e falei, querido, você acha que eu sou pastor, eu sou sacerdote, eu sou político? Ele me olhou assim meio sem graça, falou, eu acho que o senhor é sacerdote. Falei, então vamos tomar um café. Então eu posso reclamar do senador? O Rio de Janeiro está lá representado por Romário. Porque nós estamos precisando de uns gols no Senado. Mas por que você acha que ele ganhou para senador? Porque jogou nos 3 grandes do Rio e construiu um nome, sim ou não? Então, eu não reclamo, só oro, Senhor. Essa dele bateu na trave. Não é verdade? Eu oro, porque você está rindo, mas o assunto é sério. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: eu estou no controle. Ele disse a Pôncio Pilatos: ninguém, certo? Ou nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse isso aí. E aí? Seu pai não teria poder nenhum. Você teria nascido em outro canto. Aliás, você nem teria nascido se você não gosta do seu pai e da sua mãe. Botaram você numa chocadeira assim e você nascia naturalmente, do nada. Ninguém. Mas você só vai conseguir entender isso quando você reconhecer a sua identidade de fato. O último texto que eu vou usar aqui é o último texto dito por Jesus, certo? No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16. Ele já está indo embora, certo? Preste atenção no que ele diz. Quem crer e for, será, mas quem não, será. Verso 17. Estes sinais seguirão aos que, em meu nome, falarão novas. Vamos lá, bota o 18. Pegarão nas serpentes, certo? E se alguma coisa, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano. E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Verso seguinte. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido ao céu, assentou-se e está esperando para encontrar comigo e com você. 3 coisas eu quero que você guarde na sua mente. A primeira delas aqui, reconheça a autoridade. A segunda, tenha conhecimento da palavra. A terceira, assuma o controle. Pare de deixar as coisas que estão ao seu redor te controlar.
Quando você tiver reconhecimento de autoridade, conhecimento e controle, você vai descobrir que a sua vida vai ser um sucesso, como a de Jesus também foi.